fiquei pensando muito se eu ia ser mais uma a fazer um vídeo sobre o coronavírus. Acontece, gente, que tudo isso que está acontecendo pode colaborar muito negativamente para a sua recuperação do burnout. Então a gente precisa sim falar sobre isso. Oi, meu nome é Roberta Caruso e eu estou me recuperando de um burnout tenebroso. Se você acabou de chegar no canal, eu recomendo que você comece pela playlist Básico do Básico. Se você tem curiosidade em saber como eu descobri que estava com burnout, os primeiros vídeos do canal são sobre isso. Ou se você tem interesse em comprar meu livro, todos os links estão aqui embaixo no descritivo e bora pro vídeo. Quando eu falo que toda essa pane do coronavírus pode colaborar negativamente com a sua recuperação, eu não estou falando do contágio do vírus, embora, obviamente, isso também possa colaborar negativamente com todos os aspectos da nossa vida. Eu estou falando da maneira, emocionalmente, como você encara tudo isso que está acontecendo. Então, vamos por partes. Você pode se contagiar? Pode. Todo mundo pode. E o problema não é exatamente se a pessoa vai ser contagiada ou não, mas como o corpo de cada pessoa vai reagir ao vírus. Então, como com certeza você já viu em um monte de lugares, existem grupos de risco, que são as pessoas acima de 60 anos, as pessoas com algumas doenças, bebês, ou seja, pessoas que estão com a imunidade baixa. E sim, quem chega a um burnout está sempre com a imunidade mais baixa. Existem níveis para isso. Você não precisa se desesperar neste item. Gente, todo mundo que come açúcar, come muito ultraprocessado, bebe álcool, dorme mal, todas essas pessoas também estão com a imunidade mais baixa. Então não é para você pegar o dado, quem está com burnout está com a imunidade mais baixa, e se desesperar, tá? Porque isso não coloca você num grupo de risco. Isso coloca você ao lado de todas as pessoas que estão correndo o mesmo risco. E é por isso que todo mundo precisa se cuidar. Mas se você ainda não aprendeu isso aqui no canal, vamos repetir. A pergunta que você tem que fazer é: qual é a sua responsabilidade na sua recuperação do burnout? Ajudar o seu corpo a se recuperar. Como você faz isso? Fazendo tratamento ortomolecular, se alimentando bem, comendo coisas saudáveis, com equilíbrio, caprichando em comer coisas que brotam do chão e evitando, e o ideal seria cortando, tudo que tem açúcar, farinha de trigo, tudo que é alimento ultraprocessado, que não tem casca e tem embalagem. Evitando café, qualquer tipo de estimulante, tomando sol todo dia, dormindo bem, se movimentando, meditando. Então agora que tem o coronavírus, você vai fazer o quê? A mesma coisa, não vai mudar nada, mas se você não estava fazendo isso até agora, eu recomendo fortemente que você comece a fazer. Porque é preciso blindar o corpo, gente. É preciso reforçar as defesas para que o vírus, se chegar na gente, o corpo consiga lidar bem com ele. A gente tem que se proteger. E quando eu digo a gente, não é a gente que chegou a um burnout, é todo mundo. Fora que a gente precisa se proteger enquanto grupo, né? Então, você pode estar com a sua saúde super em dia e o vírus não vai fazer muito estrago no seu corpo, mas você pode contagiar alguém que esteja mais vulnerável. Então, é por isso que tem quarentena e eu acho que eu não preciso entrar nesse assunto, porque a gente ouve sobre isso 99% do nosso tempo. Só uma coisa, com esse negócio de sair de casa para fazer só o essencial, tem gente que fala assim: ah, mas eu estava com fadiga até agora e agora que eu melhorei, posso ir na academia, então eu não posso fazer as coisas? Não, você tem que fazer fora de casa só o essencial, mas você pode se exercitar, por exemplo, na sua casa. Tem um monte de gente, de profissionais gabaritados que estão disponibilizando conteúdo de graça no YouTube, nos sites dele, enfim. Opção é o que não falta para você fazer exercício e se movimentar em casa. Se você ainda está com fadiga, como eu, por exemplo, você pode fazer tai chi, pode fazer yoga, pode fazer alongamento. Todos esses conteúdos a gente acha na internet. Aproveita para ler livro, para aprender a cozinhar, para aprender a meditar, para visitar museus. Tudo isso você pode fazer pela internet, assistir aquele filme que você está para assistir, a série que você já viu, mas que faz você se sentir muito bem. Aprende alguma coisa num curso novo. Se você tiver alguma prioridade já planejada de alguma coisa que você quer fazer no futuro, já começa a fazer agora. Aproveita esse tempo, arruma sua casa, arruma seu armário, vê se tem alguma coisa vencida na geladeira. Gente, vamos organizar a vida. Agora, se você está com muito problema para ficar sozinho, quieto, dentro de casa, você está com problema para olhar para si mesmo. E olhar para si mesmo é absolutamente fundamental para que você consiga se curar do burnout.
Autoconhecimento, enfrentar os nossos medos, as nossas sombras, os nossos problemas, as nossas crenças limitantes, tudo isso a gente precisa fazer para a gente conseguir entender como a gente gera tanto estresse para o nosso corpo. Se a gente não entende isso e muda, a gente não vai se curar do burnout. Agora a parte 2, que é o seguinte: se desesperar, vai fazer a sua imunidade cair. Gente, eu não vou ser idiota de chegar aqui e falar pra você que você deve ignorar o assunto, que você não tem nada que ler matéria sobre o coronavírus na internet, que você tem que fingir que nada está acontecendo e não falar sobre isso. Eu não vou falar isso, porque além de ser uma idiotice tremenda, é uma fuga. É como se você estivesse falando pra você mesmo: eu vou ignorar esse assunto e se eu acho que não existe, é porque não existe, vai ficar tudo bem. É que nem aquela criancinha que vai brincar de esconde-esconde e faz assim. Ela não está te vendo, portanto ela está escondida. Se ela não está te vendo, você não está vendo ela, né? Quando você foge de um problema e acha que ignorar alguma coisa faz com que ela esteja resolvida, você não está percebendo que não tem nada resolvido aí, porque você não resolveu, você fugiu, você se escondeu. E a próxima coisa que acontecer na sua vida com a qual você vai ter que lidar e vai ter que resolver, você não vai conseguir porque você não aprendeu nada anteriormente. Não é isso. Acontece que a partir de um ponto, ficar lendo notícias sem parar sobre o coronavírus só vai servir para deixar você ansioso e estressado. Então você precisa saber a hora de cortar as pessoas, de mudar o disco, de parar de ler, de fazer outra coisa. Porque tudo o que a gente não tem controle dá medo. E a gente não tem controle nenhum sobre o vírus, sobre contágio, sobre como o nosso corpo vai reagir, sobre nada. E isso dá uma insegurança louca. Assim como dava uma insegurança louca, você não saber o que o seu chefe estava pensando do seu trabalho, você não saber se alguém ia puxar seu tapete, você não saber como as pessoas estavam interpretando todo o seu esforço dentro da empresa, você não saber exatamente como estava a qualidade do seu trabalho pelo ponto de vista das outras pessoas. Assim como dava uma insegurança louca, a gente ia trabalhar sem ter a convicção de que a gente era bom o suficiente para aquilo. Quem chegou a um burnout tinha a enganação, a sensação, a convicção de que a gente podia controlar as coisas e de que a gente precisava controlar as coisas. E mesmo a gente tendo prova de que é impossível controlar tudo, porque se desse a gente não estava aqui doente, a gente traz esse hábito, esse vício que a gente desenvolveu ao longo de muitos anos e que a gente passou a fazer sem perceber. A gente traz para esse momento atual o que a gente se acostumou a fazer. E a gente fica com a impressão de que se a gente lê todas as matérias, todas as notícias, vê todos os gráficos de números de contagiados e mortos, se a gente tiver todas as informações de como foi o contágio na China, na Itália, no resto da Europa, na América Latina, se a gente souber todas as instruções que os médicos falam que a gente precisa fazer, a gente vai ter algum controle sobre tudo isso. O maior medo de todo mundo agora não é se contagiar, é não ter controle. A gente começa a agir como se alguém tivesse falado que vai cair um avião na nossa cabeça a qualquer momento desse mês, só a gente só não sabe o dia. Então a gente fica naquela espera, naquela ansiedade, naquela tensão, naquele alerta. Mas tudo isso não te lembra alguma coisa? Gente, foi isso que deixou a gente doente. A tensão, o desespero, a ansiedade, a sensação de impotência, a sensação de falta de controle, a tentativa desesperada de controlar as coisas. Tudo isso trouxe pra gente um nível de estresse que, além de deixar a gente infeliz, fez a gente cair doente. Então não vamos cair na besteira de fazer isso de novo. Olha, toda crise serve pra gente aprender alguma coisa. Sempre tem esse lado bom. O nosso burnout chegou na nossa vida para que a gente aprenda o que a gente faz para gerar tanto estresse para o nosso corpo, para que a gente aprenda a lidar com expectativa, com limite, com rejeição, com cobrança, com crítica, com o vitimismo da gente. E o coronavírus está aí para ensinar um monte de coisa, não só para a gente, como para todo mundo. E isso não é romantizar o coronavírus. Eu tenho consciência do tamanho da crise, da gravidade e do horror que está acontecendo. Mas a gente precisa sempre uma hora desfocar do problema e focar no lado bom.
Talvez seja para todo mundo aprender a não ser tão egoísta, não sei. Um dia a gente vai olhar para trás e a gente vai entender. Assim como no nosso burnout, um dia a gente olha para trás na nossa vida e entende como a gente chegou até ali e por que foi bom a gente chegar num burnout, porque a gente saiu dessa crise pessoal de uma maneira completamente diferente. E que se não fosse o burnout, a gente não iria aprender tanto, não iria mudar nossa vida, ia continuar infeliz e doente. Mas o coronavírus pode estar ensinando para nós que chegamos a um burnout que não é só o trabalho que pode deixar a gente doente, como muita gente acredita. O coronavírus, de uma maneira, alguma coisa a gente já sabe, que ele vai ensinar para nós que temos burnout, que chegamos a um burnout em algum momento da vida, recuperados ou não, que a gente não estressa só com o trabalho. O problema da gente ter chegado a um burnout não foi só o nosso trabalho, foi a nossa maneira de pensar. E a nossa maneira de pensar é pensar em qualquer coisa da nossa vida, não só nossa vida profissional. Então, se você chegou a um burnout porque você ficava ansioso, porque você ficava com medo, porque você ficava desesperado, porque você ficava tenso, porque você ficava estressado, você vai ficar mais doente ainda agora. Percebe? Porque você está insistindo no erro. Você está indo contra a sua recuperação e, de quebra, você ainda está baixando mais a sua imunidade. Então, gente, aproveita essa crise para crescer, para aprender, para se conhecer melhor, para mudar, para melhorar e para ficar mais saudável, física e mentalmente. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, leva seus medos para a terapia, não deixa de fazer terapia, não desmarque a terapia. Medita, aprende a ficar em silêncio, aprende a ficar quieto, aprende a ficar tendo você como sua única companhia. Aprende a ser grato pelo que está acontecendo de bom na sua vida. Aprende a não focar só no que está dando errado, só no que é ruim, só no que pode dar errado. Sempre é uma menor parte de coisas que dão errado ou que podem dar errado. Não foca nisso. Foca em tudo que já deu certo até aqui. Tudo que está dando certo agora, tudo que pode dar certo a partir daqui. É muito mais coisa do que você imagina quando você para pensar nisso. Vamos aprender a assistir um filme no meio dessa crise, sem ficar pensando, meu Deus do céu, eu devia estar preocupado, eu não posso estar aqui relaxado, olha o que está acontecendo lá fora, como é que eu posso estar aqui assistindo um filme alienada com tudo isso acontecendo, meu Deus, ao meu redor com as pessoas. Não se culpe, não se cobre, vamos aprender a relaxar, a dar risada. É a melhor coisa que você pode fazer agora. Relaxar e dar risada não significa que você não se preocupa, que você não colabora. Significa só que você, no meio de uma crise, consegue manter o seu equilíbrio. E muda de assunto. Se alguém enlouquecer do seu lado e só ficar falando disso o tempo inteiro, derrubando sua energia, começa a falar do hambúrguer de coxinha. Outro dia eu vi que tem um lugar que vende hambúrguer de coxinha. No lugar do pão é uma coxinha que dividiram no meio e puseram um hambúrguer no meio. Gente, arruma um assunto, muda o disco da pessoa, não deixa a pessoa te deixar apavorada. Ela está apavorada. Ouve um pouco, argumenta e corta. Sai de perto, muda o assunto. Que é isso que a gente tem que aprender a fazer na nossa vida, com coronavírus ou não, com trabalho ou não, com burnout ou não. A ter equilíbrio, a ter leveza no meio do caos. Porque crise serve para isso, gente, para acelerar aprendizados. Foca no lado bom, desfoca do problema, come direitinho, bebe bastante água, toma sol todo dia, dorme bem. Gente, faz meditação, faz yoga, faz exercício, se movimenta, aprenda a respirar, relaxa, toma o suco verde, toma os seus suplementos que o médico mandar, faça a sua terapia e se cuida. Não fica desesperado, não fica achando que você não ter controle da vida significa que alguma coisa de ruim pode acontecer, porque a verdade é que a gente nunca teve, não tem e nunca vai ter controle sobre nada. E isso, gente, é bom. Porque se você olhar para trás agora, você vai ver uma série de coisas pelas quais você estava se esforçando para conquistar e que não faziam bem para você. Confia e se cuida. Vai dar tudo certo. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Eu sempre peço agora para que você
se inscreva se não for inscrito, dê like, dê dislike, qualquer interação para ajudar ao YouTube a disponibilizar esse vídeo para mais pessoas. Vamos democratizar o conteúdo que me ajuda e ajuda você. Você sabe tão bem quanto eu que essa sensação de descobrir que não é só com a gente, que a gente não tá louco, que tem mais gente passando por tudo isso, ajuda e muito na nossa sanidade, no nosso equilíbrio, na nossa recuperação. Então, quanto mais interações, mais faz o vídeo ser oferecido para um maior número de pessoas, ok? Nem monetizado a minha intenção não é ser youtuber da terceira idade, é simplesmente fazer esse conteúdo chegar a um maior número de pessoas, ok? Se cuida, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, espero que continue assim, não se desespere.